Por que o Antigo Testamento mostra um Deus que, aos olhos de muitos, parece violento ou até cruel? Essa pergunta é legítima e urgente. Quando lemos relatos de guerras, juízos e punições, é natural que nosso coração se revolte e que a dúvida apareça. Como um Deus de amor pode ordenar destruição? Precisamos enfrentar essa pergunta sem medo, com coragem e com a Bíblia nas mãos. Neste vídeo, eu vou te guiar por esse tema delicado, mostrando contexto, justiça, limites e o que tudo isso tem a ver com o amor de Deus revelado em Cristo. Primeiro, vamos colocar um alicerce. Deus é santo. A santidade divina significa que Ele é absolutamente puro, totalmente outro, perfeitamente justo. A Bíblia não começa com histórias de guerra. Ela começa com criação, comunhão e boa obra. Quando o pecado entra, há consequência. A justiça de Deus reage ao mal. Às vezes, nossa reação moderna é perguntar apenas por que a punição, sem entender que a justiça é parte da natureza de Deus. Justiça sem amor vira frieza. Amor sem justiça vira permissividade. O equívoco surge quando tentamos reduzir Deus a uma emoção humana. A santidade de Deus protege a sua glória e a sua justiça revela a seriedade do pecado. Segundo ponto, contexto histórico e cultural. Muitas narrativas do Antigo Testamento descrevem povos e sociedades muito diferentes das nossas. Guerras, alianças políticas, tribos e uma mentalidade de honra e sobrevivência existiam no contexto em que o povo de Israel viveu. Quando Deus ordena juízos, muitas vezes é em contexto de juízo contra práticas extremas, sacrifício infantil, traição sistemática, idolatria brutal que escravizava e destruía pessoas. Não podemos ler essas passagens como notícias avulsas. Precisamos entender o que estava em jogo. Em muitas culturas antigas, práticas terríveis eram toleradas. Deus, que ama homens e mulheres, interveio para quebrar ciclos de crueldade e opressão. Em vez de justificar violência gratuita, Ele chama atenção para a gravidade do mal e aponta para uma solução. Terceiro aspecto, Deus dá ordens específicas para situações específicas. Quando vemos ordens de despejo de uma cidade ou juízo contra nações idólatras, trate isso como ação judicial. Deus age como juiz soberano. Ele julga de acordo com padrões que ultrapassam a nossa visão imediata. Em muitos casos, a ação divina traz um fim a sistemas que perpetuavam injustiça. Isso não torna Deus cruel, torna-o, paradoxalmente, um libertador que combate o mal que escraviza pessoas. Às vezes, o remédio precisa ser firme para salvar a vida de uma sociedade inteira. Não é fácil dizer isso, mas a Bíblia mostra que Deus tem compaixão e, ao mesmo tempo, administra a justiça. Quarto ponto, narrativa progressiva e revelação plena em Cristo. O Antigo Testamento aponta para que viria. Não é o revés final. Jesus é a interpretação definitiva de quem Deus é. Quando lemos os Evangelhos, vemos que Jesus, o Filho de Deus, aplica graça, cura e oferece perdão. Ao olhar para Jesus, entendemos que nenhum juízo do Pai é contrário à misericórdia. A cruz e a ressurreição mostram que Deus assumiu o castigo que merecíamos e, por meio de Cristo, abre caminho para perdão. O que parecia somente severidade ganha luz quando compreendemos que o objetivo final de Deus é restaurar e reconciliar. Assim, o Antigo e o Novo Testamento formam um arco que revela plenamente o coração divino. Quinto aspecto: distinguir jurisdição divina de violência humana. Muitas ações violentas narradas na Bíblia são descritas como humanas, fruto do pecado, e não como ordens diretas de Deus. Nem tudo que está na Bíblia é endosso moral direto. A Bíblia relata atos humanos, traições, vinganças, guerras.
muitas vezes para expor o pecado e demonstrar a necessidade de redenção. Ler com atenção hermenêutica é essencial. A Escritura relata a realidade do mundo caído para nos conduzir à esperança em Cristo. Agora, vamos tratar de exemplos concretos que frequentemente provocam reação. Os juízos de Deus contra nações idólatras, as ordens em Canaã e episódios como o de Nínive, de Sodoma e Gomorra, ou relatos em Juízes e Samuel. Cada caso exige cuidado. Em relação a Sodoma e Gomorra, a mensagem central é a destruição de uma cidade imersa em violência sexual, exploração e falta de hospitalidade. A intervenção divina expõe um sistema que destrói vida humana. Em Nínive, o relato de Jonas mostra que Deus chama ao arrependimento e que, quando há mudança, Ele poupa. Isso revela que o objetivo divino não é punir por prazer, mas provocar arrependimento e restauração. Em Canaã, as ordens associadas à conquista são complexas e interpretadas de modos diferentes por estudiosos. Mas uma leitura que leva em conta a santidade de Deus, a justiça contra práticas mortíferas e o tempo da revelação bíblica ajuda a reduzir leituras simplistas. Outra questão comum: por que Deus usa instrumentos humanos em guerras e punições? Ele poderia agir de outro modo? Deus escolheu trabalhar através de pessoas dentro da sua providência. Isso coloca a responsabilidade humana. A história bíblica mostra que, quando Israel seguia a Deus, havia bênção. Quando se afastava, vinha a opressão. E quando clamava, Deus levantava libertadores. A dinâmica é pedagógica. A disciplina divina visa converter e restaurar. O objetivo de Deus sempre aponta para a vida. Ele não deseja a morte do ímpio, ele deseja arrependimento. Também precisamos abordar a questão da linguagem e do estilo literário. O Antigo Testamento contém poesia, profecia, legislação e narrativa. Profetas muitas vezes usam linguagem forte para chocar e acordar um povo surdo. Metáforas, imagens de juízo e linguagem apocalíptica expressam a urgência da chamada à justiça. Lembre-se, profecia não é anúncio de espetáculo, é chamado ao retorno. A linguagem dura é usada por amor profético. Agora, responda às objeções mais diretas. Se Deus é amor, por que Ele permite matar? A resposta se apoia em dois pilares: amor e justiça. Amor sem justiça seria negligência diante do mal. Justiça sem amor seria tirania. Deus une ambos. O julgamento divino é a expressão da seriedade com que Ele trata o pecado. A cruz de Cristo mostra que Deus não agiu com indiferença. Ele assumiu o custo do juízo. Na cruz, a justiça de Deus e o amor de Deus se encontram. Portanto, entender o juízo sem ver a cruz é leitura parcial. Outro ponto: a soberania divina não elimina a responsabilidade humana. Deus ordena, orienta e chama à obediência. Pessoas e nações respondem. A Bíblia não exonera o mal. Ao contrário, condena aqueles que praticam crueldade e injustiça. Deus, em sua sabedoria, estabelece limites à liberdade humana quando necessário, mas sempre com finalidade restauradora. Como aplicar isso em nossa vida? Primeiro, cultive humildade ao ler a Escritura. Nem tudo que entendemos imediatamente precisa ser reduzido a um slogan. Estude o contexto histórico, a linguagem, o gênero literário. Segundo, aproxime-se de Cristo. Ele é o ângulo definitivo. Ao olhar para a compaixão de Jesus, para o servo sofredor, aprendemos que o propósito último de Deus é restaurar relações. Terceiro, responda com prática de justiça. Se Deus é justo, sua igreja deve ser um agente de justiça, cuidando dos pobres, oprimidos e marginalizados. Quarto, ore por discernimento para explicar a fé a quem tem dúvidas sobre a violência bíblica. Antes de encerrar, quero que você saiba, é válido duvidar e questionar. A dúvida que nos leva à busca é salutar. A fé que se esconde de perguntas torna-se dogmática. A fé que enfrenta perguntas cresce.
Se você tem alguém que se afastou por causa dessa questão, convide-o a conversar, a ler os textos com cuidado, a ver a cruz. Mostre que a fé cristã tem profundidade, que não simplesmente transforma a dor em uma desculpa, mas encara o mal e aponta a solução definitiva, Jesus Cristo. Se este vídeo tocou você, escreva nos comentários qual é a sua maior dúvida sobre o Antigo Testamento. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender melhor a palavra. Se você quer um estudo escrito sobre as passagens mais difíceis, diga "Quero estudo" nos comentários e eu preparo uma série de vídeos com análise palavra por palavra. Para finalizar, uma oração. Senhor Deus, ajuda-nos a entender a Tua palavra com humildade e reverência. Dá-nos olhos para ver Tua santidade, coração para compreender Tua justiça e amor para receber Tua misericórdia revelada em Cristo. Que possamos ser instrumentos de Tua justiça e de Tua compaixão neste mundo. Em nome de Jesus. Amém.